Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luana, eu sou uma das responsáveis pela Fraternidade Flor e eu quero falar sobre um assunto que eu já venho observando já há algum tempo entre as pessoas, né? A respeito da religião. Porque as pessoas falam que a religião ela é uma prisão, e não é bem isso. Claro que cada caso é um caso, né? Existem religiões que pregam e obrigam as pessoas a ter um fanatismo e um dogma, e isso não é religião. Isso é uma prisão. E tem religiões que não obrigam a pessoa a ter dogma nem fanatismo, mas sim ter um respeito pela pessoa, pelo aquele espírito que está buscando uma evolução. Então eu quero falar um pouco disso. O que significa a palavra religião? Começando um pouco falando sobre a palavra religião em si, né? A palavra religião nada mais é do que nos religar com Deus. Então a palavra religião ela vem trazendo esse mistério de religação. Podemos ter uma religião no trabalho porque nos liga com o trabalho, com a responsabilidade do trabalho. Então, a religião em si nada que é um trabalho de evolução espiritual. Então, tem essa religação que a gente precisa fazer sempre, né? Essa religação, essa ligação com Deus, ligação com o divino, com o sagrado. O que é uma religião que não está cumprindo isso? Que não está cumprindo essa religação com Deus? É a religião que tem dogma e fanatismo. O que seria uma religião que tem dogma e fanatismo? Digamos assim. O responsável de uma religião fala que a porta ela é azul. Aí a pessoa olha a porta e vê, mas ela pode ser verde. Aí o fanatismo, não, ela é azul e pronto. Aí a outra pessoa que viu, né, falou, não, mas ela pode ser de outra cor, pode ser verde, não pode? Aí o outro fala assim, não, ela é azul e pronto e vai continuar sendo azul, porque o responsável antes de mim falou que é azul e que vai continuar sendo azul. Nisso está o dogma e o fanatismo junto. E isso não é uma religião. Isso realmente é uma prisão. Que impede a pessoa de ter voz, que impede a pessoa de examinar algo e contribuir com o exame dela também, para aquela comunidade em si, que busca uma evolução espiritual. Então, lugares que fazem isso não é religião, são realmente prisão. Aí está dentro que as pessoas falam, né, que é uma prisão. Mas nem toda religião é assim. O que é uma religião verdadeira? Uma religião verdadeira é aquela que compreende o seu discípulo, que respeita o discípulo, que tem amor pelo discípulo e entende que não só o responsável tem voz, mas que o discípulo também tem voz, que ele pode opinar, que ele pode dar uma ideia, que ambos juntos vão trazer uma ideia para agregar algo produtivo para crescer o ambiente onde eles estão. Então isso que é uma religião verdadeira, esse que é o objetivo de ter uma religião verdadeira, né? Que é se ligar com Deus, que é se ligar com o próximo e juntos, porque a espiritualidade ela é como se fosse uma escada. O de cima dá a mão por debaixo, o de baixo do de cima dá a mão por debaixo, o de baixo dá a mão por debaixo, e assim vão subindo. Então isso que é uma religião, isso que é realmente a espiritualidade. Aí tem pessoas que postam uma imagem assim de um peixe no aquário com baixo escrito religião. E do lado tem um peixe no mar escrito espiritualidade. Mas a religião verdadeira, ela não é uma prisão, porque ela auxilia a pessoa a pensar, ela auxilia a pessoa a ter as suas próprias conclusões também e juntos crescer. Isso que é uma religião verdadeira. É diferente da outra que tem um dogma, um fanatismo que tá errado, não tá certo. Então, assim, eu eu sou líder religiosa, né? Eu sou uma líder religiosa e eu, por estar nesse lugar, eu examino que todos nós precisamos ter voz. Todos nós podemos ter opiniões e ambos examinar juntos para crescer o lugar onde a gente está buscando Deus. Ah, mas eu não preciso de uma casa feita de tijolo e cimento para buscar Deus. Tem pessoas que precisam.
Tem pessoas que ainda não têm a força de vontade em si de buscar Deus nas pequenas coisas, de ver Deus numa árvore, de ver Deus numa formiga, de ver Deus em qualquer bichinho, no céu, na terra. Tem pessoas que precisam de uma orientação, pessoas que precisam de uma doutrina, porque, digamos assim, pessoa que fuma e bebe, sabe que é errado, sabe que faz mal, mas continua bebendo e fumando. Aí uma religião respeitada, uma religião que compreende o próximo, ela vai ensinar que aquilo ali é errado. E pela força de vontade do responsável e o querer auxiliar, e a pessoa que está fazendo aquilo querer melhorar, ela vai precisar daquela força, daquele auxílio. É tipo assim, a pessoa não tem mais fé nem nela mesma, mas ela vê alguém tendo, ela tem força para sair daquela situação. Então, tem religiões com líderes responsáveis que auxiliam as pessoas nisso. Então, quando eu vejo alguém falando assim que a religião é uma prisão, que minha religião é a espiritualidade, minha religião é a natureza, não é bem isso. Porque aí ela está generalizando todas as religiões, inclusive aquelas que dão o tempo para auxiliar o outro a crescer, a evoluir. Então, eu acho que tanto falta um pouco de respeito por essas religiões que fazem um trabalho sério, como compreensão para as pessoas que estão em religião e não fazem um trabalho sério. Por quê? Porque cada um tem um grau de espírito, cada um tem uma condição de espírito. E querendo ou não, a gente precisa compreender a condição do espírito do outro. Aí fica mais fácil de entender também a forma que ele age, né? A forma que ele faz as coisas. Então, assim, aí a pessoa fala assim, eu não tenho religião, eu sou espiritualizado. Mas aí a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa ouve músicas de baixa vibração, a pessoa frequenta lugar de baixa vibração, mas diz que é espiritualizado. Não tá errado. Por que tá errado? Porque a espiritualidade, ela é positiva. A espiritualidade nada mais é um nome para Deus. Então, se a pessoa fala que é espiritualista, que é universalista, tá fumando, tá bebendo, onde é que tá Deus nisso? Isso é uma desculpa para as pessoas continuar fazendo o que é errado. Deus já disse que não devemos servir a dois senhores. E quem é o pai da bebida, do cigarro, das coisas negativas? É o lado inferior. E quem é o pai da verdade, da força positiva, da evolução espiritual? É Deus. Então, não devemos servir a dois senhores. Ou escolhe um para seguir, ou escolhe outro. Né? Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque tem pessoas que falam que não quer religião, porque não quer ser prisioneiro, porque não quer ter um dogma, não quer ter um fanatismo, e quer ser espiritualista, quer ser universalista, mas faz todas as coisas erradas. Então, é tipo como se fosse uma desculpa para fazer o errado. E eu quero falar também um pouco a respeito da prostituição religiosa. O que é uma prostituição religiosa? É a pessoa que está, digamos assim, no catolicismo, né? Aí frequenta o evangelho, frequenta o espiritismo, frequenta o budismo, frequenta o Hare Krishna, e vai pulando de religião em religião em religião. Isso é uma prostituição religiosa. Qual é o certo? Qual é o certo? O certo é a pessoa ter uma base espiritual, uma base religiosa. Vou dizer por mim. Minha base espiritual é o espiritismo. Eu sou espírita. Aqui na Fraternidade Flor de Lixo é um centro espírita. Mas por que o nome Fraternidade? Porque a gente fala um pouco de cada religião, mas a nossa base é o espiritismo, que é o espiritismo que é encarnacionista, né? Que a gente acredita em reencarnações. Então a minha base é o espiritismo. Mas isso não me impede de estudar outras religiões. O que eu não posso fazer é ficar pulando como se fosse um macaco de galho em galho, não ter base nenhuma, não ter nada ao que eu possa me sustentar e querer falar de vários assuntos sem me aprofundar em nenhum. Né? Então eu digo assim, eu sou espírita, mas eu estudo a gnose, eu estudo o catolicismo, o budismo, o Hare Krishna, eu estudo, mas eu não me aprofundo. Por que não me aprofundo? Porque a minha base é o espiritismo. E a gente sabe que nem toda religião,
hoje em dia, ela prega a verdade em si. Tem algumas coisas que é mão humana e tem outras que realmente é da espiritualidade. Então a gente precisa entender o que é essa espiritualidade e o que é a mão humana. Como eu digo que a minha base é o espiritismo, e eu estudo a gnose, eu estudo outras coisas, mas eu tenho a minha base. O que seria uma prostituição religiosa? É a pessoa não ter base nenhuma, estudar tudo ao mesmo tempo, se encher a cabeça de conhecimento e não praticar nada do que está estudando. E é isso que as pessoas falam que a religião é uma prisão. Porque também não vê a prática em cima de quem está pregando. Né? Então, digo assim, se eu digo que é errado beber e fumar, eu não vou lá depois beber e fumar, porque onde é que está a prática em cima do que eu estou pregando, né? Então, assim, eu frequentava uma religião que, depois de um tempo, eu comecei a ver que não tinha prática em cima de quem estava pregando. Aí eu resolvi sair. E hoje em dia eu sou uma líder religiosa e busco só falar o que eu estou praticando. Porque esse aí é o respeito e o amor com o discípulo. É aí que está o respeito e o amor com o discípulo. Aí que está fora do dogma do fanatismo. Porque eu estou pregando algo que eu estou fazendo. É esse que é o certo. Então tem um dizer nosso, aqui na fraternidade, que a gente tem nossos preceitos centrais, né? Que a gente lê um pouco. Em todas as nossas consagrações. E eu quero ler para vocês para vocês entenderem um pouco, né, do que eu tô querendo dizer com tudo isso. Que aí fala assim. Só um momentinho. Que aí fala assim, ó. Toda vez que a espiritualidade entra em fase de decadência e o materialismo predomina, então eu mesmo reencarno para guarnecer o virtuoso, para destruir os que fazem mal e para estabelecer a ordem correta. Eu renasço era pois era. Isso está falando de quê? Está falando dos mestres de luz, que toda vez que uma religião se perde com um dogma, com fanatismo, ele renasce em outra religião, trazendo a verdade, trazendo amor, trazendo compreensão, trazendo o que precisa ser trazido dentro do cristianismo, dentro da religião em si, mostrando que tem religiões que se perdem pelo materialismo, que já não foca mais na espiritualidade, foca em crescer, em pedir dinheiro dos membros só para poder ter luxos, mas não investe na religião em si. Então fala nisso, que o mestre é sempre o mestre, né? O mestre sempre vem para guarnecer o virtuoso, que somos nós que buscamos realmente uma religião para nos encaminhar, para nos auxiliar a evoluir. Que esses somos nós somos os vitoriosos, né? Então, eu quis deixar isso claro porque as pessoas precisam entender que nem toda religião é uma prisão. Que existem pessoas que precisam de um lugar para ter forças para caminhar, precisam de um lugar para se levantar, que precisam de um lugar onde possam ver Deus e não ter dogma, não ter fanatismo, porque o dogma e o fanatismo nada mais é do que uma prisão, que é o que as pessoas falam, né, que a religião é uma prisão. Então, a verdadeira religião, ela respeita o próximo. Ela entende que o próximo, ele precisa ser acolhido, precisa ter amor com o próximo. Não é só questão de dinheiro para crescer o lugar, mas o mais importante, o mais principalmente mesmo, é crescer em si, dentro do próprio coração, essa religação com Deus. Então a religião é uma religação com Deus, a verdadeira religião, né? Porque Deus também Jesus já disse que o templo de Deus há muitas moradas, né? Existem muitas religiões. E quando a religião ela fala a verdade, ela realmente é verdadeira, as verdades se encontram em outra religião. Por exemplo, Jesus fala assim, amai o próximo como a si mesmo, né? Aqui na fraternidade eu falo assim, que Jesus ele vem ensinando essa frase dele,
Mas primeiramente, quem é meu próximo? Sou eu mesmo. Então eu preciso me amar primeiro para poder amar o meu próximo. Porque se eu me amo primeiro, eu vou respeitar o próximo, eu vou compreender a pessoa, né? Eu vou tratar ela bem porque eu estou me amando. Então, em outra religião que eu for visitar e eu ouvir a pessoa falando isso, essa verdade que eu estou falando de que eu primeiro sou próximo, eu encontro em outra religião. Então, as verdades das religiões é isso. Elas se encontram, tem um momento que elas se encontram, aí é verdade. Quando não se encontra, é ilusão, não é verdade. Então, gente, eu quero fazer assim, esse pedido, né? Porque para as pessoas entenderem que religião, espiritualidade, universalismo são importantes a gente ter, mas de acordo da forma certa, sabe? Da forma correta. Não tá enchendo a cara, não tá fumando e falar que é espiritualista. Cara, não tem nem cabimento isso. Né? A pessoa enche a cara, bebe e fala que é espiritualista, fala que é universalista, porque não entende o que é espiritualista, não entende o que é universalismo. O universalismo é ter algo em se apoiar, ter uma base e poder estudar algumas coisas por fora, as coisas que sejam condizentes, né, com a realidade em si. Espiritualidade é ter conexão com Deus, é ter conexão com a natureza, é ter conexão com o universo, mas principal é não acabar com a matéria. Porque fumar e beber acaba com a matéria. E o nosso espírito, ele está na matéria. Então, a matéria nada mais é como se fosse um carro que está levando o espírito. Quando a gente entra no carro e não leva a gente até no destino, então a matéria é mais ou menos isso. Ela é um carro que leva o espírito para a evolução. Porque para evoluir tem que estar encarnado. Né? Nesse planeta Terra, para evoluir tem que estar encarnado. Então, cuide da matéria de vocês, cuide do espírito de vocês, para ele poder conseguir cumprir o que ele precisa cumprir, essa missão dele, né, na Terra. Então, assim, deixar claro isso, porque me dói, sabe? Quando eu vejo alguém falando que a religião é uma prisão, que todas as religiões são uma prisão, que todas as religiões têm fanatismo, têm dogmas, e que devemos banir religiões, queimar as religiões, e não é isso. Eu sinto muito pelas pessoas que passaram por religiões que aprisionaram elas, que não respeitaram, que não compreenderam o momento de evolução, que não compreenderam o momento que estava o espírito, né? Que não teve essa compreensão com a condição do espírito. Sinto muito porque existe ainda líderes religiosos que visam só o materialismo, pararam de visar a espiritualidade, de auxiliar o próximo a evoluir. Eu sei que ainda existem lugares como esses, né? Como aqueles que fazem aquelas coisas, mas não são todos. Eu vim aqui também como forma de defender a fraternidade fragilista como religião que eu sigo, porque eu como líder religiosa eu não posso deixar as pessoas achar que a fraternidade é uma forma também de dogma e fanatismo, porque não é. Porque aqui na fraternidade a gente estuda sobre o budismo, o catolicismo, o Hare Krishna, o espiritismo, o evangelho, né, o cristão, porque são várias vertentes dentro de uma própria religião. Por quê? Para mostrar que não tem dogma, que não tem fanatismo. Né? Então, é importante a gente primeiro estudar um pouco do que é mesmo espiritualidade, antes de sair por aí falando que é espiritualista e fazer as coisas que não condizem com o que é o que o espiritualista realmente faz. O que o espiritualista realmente faz? Ele estuda a espiritualidade, ele medita, isso é fundamental para o espírito ter que meditar. Aí a pessoa fala que é espiritualista, mas não medita nem sequer nem uma hora por dia. Então não é espiritualista, né? É outra coisa, mas espiritualista não é. Então, é meditar, é estar sempre o tempo todinho ligado com Deus, é orando, é ouvindo músicas de vibrações positivas, vibrações boas, é não ficar fumando, não ficar bebendo, não roubar, não ofender o próximo. E se alguém te ofender, você não ofende o próximo.
é saber que a gente tem inimigo, mas a gente não pode ser inimigo de ninguém, né? Então, isso tudo dentro da espiritualidade, isso tudo que é ser um espiritualista. Então, assim, eu peço que a gente possa compreender mais o que é a religião verdadeira, né? O que é ser espiritualista verdadeiro, o que quer dizer esse religar com Deus, porque somos espíritos em evolução. Para evoluir tem que ter alguém para nos ensinar a evoluir. Porque assim, a criança, ela nasce, ela precisa do pai e da mãe, né? Precisa da mãe para nascer. Ela para andar, para comer, precisa do pai e da mãe também para ensinar a andar e comer. O aluno precisa do professor para ensinar ele a escrever, para ensinar ele a ler, né? No trabalho, a pessoa que vai começar a trabalhar, ela precisa de uma pessoa para auxiliar ela a fazer, como fazer para poder trabalhar, né? A ensinar ela o que precisa fazer, a função dela. Por que na religião tem que ser diferente, né? A religião precisa, sim, de ter alguém para ensinar a pessoa a evoluir. Não é só chegar e... Não, eu fui criada por alguém, fui ensinada por alguém, mas na religião eu dou conta de fazer sozinho. Tá errado esse pensamento, tá errado. A vida toda, desde o momento que a gente nasce ao momento que a gente desencarna, ao momento que a pessoa nasce, ao momento que a pessoa desencarna, ela precisa de auxílio. Ela precisa de alguém ali para auxiliar ela. E tá certo, esse é o certo, esse não é o errado. Deus vem nos ensinando um dos graus maiores, que é o grau de servir. Então, ser líder religioso é servir o próximo. E a gente precisa deixar ser servido para a gente poder servir o próximo que vem depois da gente. Então, religião é a mesma coisa do que uma escola, do que um trabalho, do que tá no médico. A gente precisa de alguém para nos auxiliar. E as pessoas que ficam, os anti-religião, né, precisam compreender isso. Precisam compreender que tem pessoas que precisam sim de um auxílio, precisam de uma orientação, precisam de uma condução. Então isso aí, quando vocês falam mal da religião e as pessoas que ainda são fracas mentalmente e precisam de alguém, não vai uma religião com medo de ser coisado lá, né? De ser tratado mal, de não ter um apoio necessário. Mas é porque vocês estão generalizando todas as religiões e não está certo. A generalização não é certa, não é correta. Porque é a mesma coisa que falar que todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido. Quem não é, vai se ofender, né? Então a mesma coisa da religião, a gente não pode generalizar. Tem religiões que ainda fazem o mal, mas tem religiões que fazem o bem. E a gente precisa ter essa clareza para poder auxiliar as pessoas que vêm buscando religião para se salvar, para se sentir amada, para se sentir acolhida, se sentir cuidada. E esse que é o nosso verdadeiro objetivo, esse que é o objetivo de uma religião verdadeira. De uma religião que realmente prega o amor, que tem a prática em cima do que está falando. Essa é uma religião verdadeira. Então a gente precisa ter essa clareza para auxiliar as pessoas, né? E dizer assim que, como estamos no setembro, né? E fala um pouco sobre o suicídio, né? Que ainda algumas pessoas pensam em cometer, dizer assim que busquem, se não tem força para ir numa religião, se muitas pessoas encheram a cabeça, né, de que é errado, que é uma prisão, busquem todo dia Deus, medita, ora, busquem todo dia Deus, porque só quem pode tirar a vida e dar a vida é Deus. Então, que possamos buscar andar de acordo com o que Deus vem nos ensinando. Se Ele colocou a gente nesse mundo aqui, é para a gente evoluir. E Deus só dá o que a gente pode suportar. Né? Então, sejam fortes, sejam guerreiros, sejam vitoriosos. E dentro disso tudo, assim, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. E estou aberta a perguntas, tá? Quem precisar perguntar. Quem quiser entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Que às vezes falar é fácil, né? Às vezes as pessoas não entendem. Mas entre perguntas e respostas fica mais fácil das pessoas compreender. Então, quem quiser, eu vou deixar meu contato no final, né? Por escrito. Mas qualquer coisa, meu número é 62
984 14 21 72. Meu nome é Luana. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo, a gente vai conversando, porque para mim é importante as pessoas entenderem que não são todas as religiões que são uma prisão. Existem religiões boas, existe religião que fazem bem. Tanto o catolicismo, como o cristianismo, como o budismo, como a Umbanda. Existem religiões que praticam bem realmente. E essas religiões que a gente tem que ressaltar. Essas religiões que a gente tem que falar para as pessoas. Que existem, que elas podem se buscar. Claro que não são todas, né, das mesmas vertentes, né? Mas tem umas que são sim. Tem pessoas que buscam fazer um trabalho sério, que buscam fazer um trabalho de acordo com o que Deus deixou. Que é amar o próximo como a si mesmo, que é buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vamos buscar fazer o certo, né, o correto. E qualquer coisa, estamos aí. Espero que esse vídeo chegue até as pessoas e possam compreender a posição que eu estou tendo. Não estou falando mal em si de algumas pessoas, mas só para deixar claro que generalizar a religião não é correto. Porque tem muitas religiões que fazem o bem, realmente sem olhar quem, que buscam realmente fazer o bem. Então, qualquer coisa, estamos aí, tá? Abraço a todos, tchau, tchau.